você tem alguns tipos de criptoativos, tá? Você tem as moedas nativas que tem o seu próprio blockchain. O Bitcoin é um exemplo. Eu não diria que seja um token, na minha visão pelo menos. É um criptoativo, baseado que tem seu próprio blockchain. Com o advento do Ethereum e da blockchain de smart contract, tornou-se possível criar moedas baseadas em smart contracts. Tá? A essas moedas a gente dá o nome de token. Sim, sem dúvida. Eu tenho uma. Os smart contracts, inclusive, são com código aberto. Você entra lá, copia e cria a sua própria moeda copiando outra. Você não precisa nem programar mais. Sim, se a plataforma Ethereum sucumbir, todos os tokens que foram criados nela vão sucumbir junto. É um cenário improvável, mas tecnicamente é possível. Para criar um token na Ethereum, por exemplo, você entra num formulário, numa página web. Não, você preenche um formulário, aperta um botão, você tem os smart contracts publicados. É zero. Se você quiser um token com características diferentes do tradicional, você vai ter que desenvolver por conta própria. E aí você vai ter que contratar um desenvolvedor. Custo baixo também. Agora, você criar um seu próprio blockchain pode ser simples e barato, ou também pode ser bem mais complicado. Pode ser simples no sentido de que você pode copiar, por exemplo, o blockchain do Bitcoin. Você entra lá no repositório do Bitcoin, copia e cria sua própria moeda. O problema é convencer outras pessoas. Dezenas de moedas foram criadas assim. Dezenas de moedas foram criadas assim. A Dogecoin foi criada por uma piada. Não, é tudo open source. Essa é a beleza do Bitcoin, né? Tudo é open source. Ninguém é dono de nada. O todo é dono de tudo, mas ninguém é dono de tudo individualmente. Né? Então, eu posso hoje aqui criar uma cópia do Bitcoin. O caso mais clássico foi um fork, que a gente chama do Bitcoin Cash, que foi uma cópia do Bitcoin. Uma banda de maluco que começou a discordar do grupo de desenvolvimento do Bitcoin original, falou assim, não, eu não concordo com vocês, vou criar uma moeda nova. Pegou o Bitcoin, copiou, deu outro nome, criou-se uma nova moeda, fazendo um copy and paste, basicamente. Pode, não tem nada que te peça disso. Volta na credibilidade, né? Convencer outros. Sim. É muito mais um problema de marketing do que um problema de tecnologia. Se o seu blockchain tiver um uso específico, você provavelmente vai precisar desenvolver ele. Você pode até usar como base um já existente e alterá-lo, mas você vai ter algum custo de desenvolvimento. A IBM tem a Hyperledger, a SAP está construindo o próprio blockchain dentro dela, mas você tem exemplos de blockchains aí que surgiram. A Dogecoin foi baseada no meme Doge, do cachorro lá, aquele cachorrinho bonitinho, e está aí até hoje. O pessoal ainda faz trading com Dogecoin. Dogecoin tem valor que vem do nada, provando às vezes que é por especulação. Mas você tem blockchains aí que já arrecadaram de 7 milhões de dólares a mais de 200 milhões de dólares para poder serem criadas. Cada uma depende da função que ela vai exercer mesmo. Por favor. Só complementando, né? Se você vai criar uma blockchain autônoma, independente, né, e aberta, no caso do Bitcoin, tá? Como é um sistema autônomo, você tem regras e você precisa ter alguém dando suporte, né, àquela blockchain. Tá? E existe um ponto que, inclusive, estuda muito no IAG, que é o ponto de como se dá o consenso, tá? De que aqueles dados são verdadeiros e que aqueles dados podem ser imputados, podem ser colocados na blockchain. Tá? Esse consenso ele pode requerer muito recurso. Tá? Então, por exemplo, a blockchain do Bitcoin usa um mecanismo de consenso chamado prova de trabalho. Existem mais de 20 mecanismos de consenso diferentes. Né? A prova de trabalho foi o primeiro que deu certo. Né? E a prova de trabalho, por sua vez, requer hoje, né, para você ter uma ideia, hoje a prova de trabalho do Bitcoin faz, né, um processamento de 50 vezes 10 a 18 hashes, né, processamentos por segundo. Tá? 50 exahashes por segundo. Né? Então, isso requer um consumo de energia, que requer máquina de uma forma absolutamente grande. Né? Aí, só complementando, quando me perguntam sobre o lastro, o que lastreia o Bitcoin? Né?
Aí eu falo, não, na minha visão, o Bitcoin tem lastro. Por quê? Porque você tem máquina, você tem investimento em máquina e você tem consumo de energia. Então, existe um lastro real, físico, tá? Como era o ouro. Quer dizer, como é que era o padrão ouro? Você trancava o ouro do cofre e emitia em moeda o equivalente, porque você tinha garantido que você tinha uma riqueza guardada, né? E aí você colocava ela para circular. A gente fez uma transição do padrão ouro para o padrão fiduciário, né? Aliás, digo de passagem, fidúcia significa fé, tá certo? Você passa a ter, você tem que acreditar que aquela moeda fiduciária, o fiat, né? O dólar, o real, que a economia do país sustenta, né? No caso do Bitcoin, é muito mais que fé. Existe ali um investimento grande em máquina, processamento e consumo de energia, tá? Dando suporte à rede. Esse é um método de consenso, né? Você pode fazer consenso não usando máquina, você pode fazer consenso usando dinheiro. É uma outra forma de consenso chamada Proof of Stake. Existem diversas formas de fazer, pois existem métodos híbridos e por aí vai. Bem, o Fernando não está completamente errado, na minha opinião. Tá? O Bitcoin ele tem uma grande diferença das demais. Ele não tem dono. Ninguém é dono do Bitcoin. Você tem o Ethereum tem dono. Você tem a IOS tem dono. Então, Bitcoin é a real descentralização de cripto que eu vejo hoje em dia. Então, é natural que as pessoas voltem para o Bitcoin como um porto seguro antes de se aventurar nas outras moedas. Eles vão lá, fazem investimento, depois eles voltam para o Bitcoin. É quase que fazer exploração na época das navegações. E quando... Desculpa, o resto da sua pergunta era em relação ao espaço das outras criptomoedas. Eu acho que a gente ainda está num estágio... Pensa como um ser humano, sabe? Tipo, ainda está um bebezinho, a coisa acabou de nascer. Então é muito difícil a gente dizer quem vai ficar e quem não vai. Qual a perspectiva para projetos como Tezos, etc. Porque, até diferente das grandes startups, eles levantaram muito mais dinheiro, então a gente não tem como saber até esse dinheiro acabar, né? Mas a coisa ainda está engateando. Como o nosso amigo falou, muitos dos pioneiros vão ficar para trás, mas eles são importantes para provar aquilo que vem na frente. Então, vai ter um grande filtro aí, e depois desse grande filtro, só algumas, na minha opinião, vão restar. E aí você vai ver quem realmente tem valor ou não. Vinícius, eu gosto muito da reflexão de que, se a gente olhar, o primeiro buscador aí de internet não foi o Google, o primeiro sistema operacional de smartphone não foi nem o iOS, muito menos o Android. Então, não necessariamente o que a gente tem hoje de tecnologias vão ser que vão perdurar. E aí, só o tempo vai dizer o que vai efetivamente vão ter equipes aí que vão trabalhar com qualidade, as soluções, os modelos de negócio que estão em cima. Acho que tem uma discussão boa, porque o blockchain não é um fim em si mesmo, né? Você pode ter coisas em cima dele, e talvez isso gere mais valor e justifique até muitas das tecnologias. Bom, vamos lá. Quando a gente olha a curva de hash power do Bitcoin, né, da blockchain, ela vem tendo uma tendência positiva, tá? Quando você já olha outras curvas, por exemplo, Litecoin já começou a cair, né? Então, não necessariamente, de fato, o hash power da blockchain precisa estar sempre subindo, mas o caso específico do Bitcoin, ele tem subido, né, e hoje é de 50 exahashes, né, por segundo. Bom, o que acontece? A partir do momento que o hash power aumenta, tá, a probabilidade de um minerador fazer o bloco cai, tá certo? Por quê? Porque o nível de dificuldade para fazer o bloco, para encaixar, aumenta, né? E, portanto, na verdade, o custo variável de produção aumenta, dado o mesmo custo de energia, tá certo? Então, considerando que a tendência é positiva, né, de crescimento de hash power da blockchain do Bitcoin, tá, dado o mesmo custo de energia, você tem um aumento de custo variável, né? Agora, claro, o preço tem obviamente, a ver com a demanda, né?
Vamos lá, o preço de uma tulipa em Amsterdã chegou a valer quase uma casa pequena, né? Tá? Então, em alguns momentos, o preço chega, se a demanda está disposta a pagar, só que não se sustenta. Tá? Em geral, a história mostra isso, né? Aí, respondendo a tua outra pergunta, poxa, mas o Bitcoin é deflacionário, de fato é uma edição limitada, ok, mas a gente tem que sempre lembrar que existe concorrência, né? Não existe a blockchain do Bitcoin, ela não é única, certo? O Bitcoin Cash, de certa forma, concorre com o Bitcoin, o Litecoin, o próprio Doge, e por aí vai. Tá? Então, eu gosto de brincar que é o seguinte, é um dinheiro, quando tem a função meio de pagamento, que tem concorrência. Né? Tá? Então, a gente tem que levar isso em conta também. Só para complementar, o Bitcoin trouxe algumas belezas tecnológicas. Ele apresentou para o mundo algumas belezas tecnológicas. E uma delas é justamente a dificuldade variável. Só complementando o que eu estava falando, né? Uma situação hipotética. Se metade dos mineradores que hoje estão minerando Bitcoin resolverem desistir de minerar Bitcoin, a dificuldade vai se ajustar e vai cair. Se hoje está valendo mais a pena minerar Ethereum, o cara pode virar a chavinha dele lá e começar a minerar Ethereum e parar de minerar Bitcoin. E aí a dificuldade do Bitcoin cai e a do Ethereum aumenta. Então, o mercado vai naturalmente se equalizando. É óbvio que existe uma característica, eu comparei Bitcoin com Ethereum, nem cabe muito, porque usam processadores diferentes, né? Uma comparação melhor seria Bitcoin com Bitcoin Cash, com Litecoin, etc. Mas isso continua sendo verdade, né? Essa dificuldade variável é uma das belezas do protocolo. Você pode, se você, computador que você tem em casa, você bota uma placa de vídeo com uma GPU, você pode começar a minerar Ethereum, por exemplo, na sua casa. Não é muito eficiente, mas você pode. Tá? Quando a gente fala de mineradores mais profissionais, a gente está falando de gente que compra centenas de milhares de computadores para botar poder de computação na rede, em especial o Bitcoin. Então, mas são pessoas absolutamente anônimas, eu não sei quem são. Não existe um registro centralizado de quem são. Existem empresas que se colocam no mercado, se apresentam, eu sou não sei quem, eu sou a Bitmain, por exemplo, que é uma das maiores, está para fazer IPO aí agora. Eles se apresentam, olha, eu sou uma mineradora, eu tenho esse hash power, e estamos aí. Agora, tem uma grande maioria de pessoas que não se apresentam. Desde o cara pequenininho. Sei lá, para mais de 95%, eu diria. Uma provocação interessante é que, na verdade, uma blockchain pode surgir que não seja anônima. A gente está falando aqui, talvez, da característica das blockchains hoje principais. Né? Então, na verdade, essas regras, essas formações vão se apresentando de formas distintas. Por isso, talvez a tecnologia que venha a perdurar nem exista ainda. Né? Essa talvez seja uma grande provocação. Então, todas essas colocações, às vezes, são pensando num determinado modelo hoje implementado. Adoro responder essa pergunta. Só uma pergunta antes. Onde é que você abriu sua empresa? Quando? Onde? Na Estônia. Tá. A Estônia não vai bloquear, né? Enfim. O blockchain é péssimo para uma porção de coisa. Uma porção de coisa. Ele é lento, ele é caro, consome muita energia. No caso do Bitcoin, tá, especificamente. Ele é muito lento, ele não é escalável. Ou seja, você precisa colocar uma máquina, alguém precisa investir dinheiro para colocar uma máquina para que você tenha mais um nó na rede. É um negócio pouquíssimo escalável. Ele é lento, ele não é escalável e ele é muito caro. Se você usar o blockchain para pensar em usar blockchain para várias coisas, só essas 3 características vão te impedir de usar blockchain para determinadas soluções. Mas o Bitcoin ele é matador, ele é muito, muito bom num negócio chamado resistência à censura. A tecnologia ela foi feita para ser resistente à censura. Ou seja, não há como, tecnicamente falando, alguém tirar o blockchain do Bitcoin do ar. É virtualmente impossível. Talvez se cair um meteoro no mundo, o blockchain acabe junto com a humanidade. Mas essa característica é o que torna o Bitcoin o que é, e o blockchain o que é a resistência à censura.
Ela é a única coisa em que ele é bom, e ele é realmente bom nisso. Tá? Então, por mais que um governo, ou por mais que todas as nações da ONU resolvam proibir as criptomoedas, na prática, você sempre vai ter as criptomoedas. A não ser que proíbam a produção de processadores de computador, mas você também para a humanidade, né? Então, assim, na prática não vai acabar. Pode ter regulação? Pode. Vai ter? Vai. Espero que seja no sentido de trazer qualidade para o ecossistema, né? E evitar coisas como fraude, etc. Mas quem tentar bater de frente com esse negócio vai se ferrar. Enquanto você tiver um cara num porão minerando, você vai ter a blockchain funcionando. E eu ouso dizer que o país que bloquear a blockchain está dando um tiro no pé, porque essa é uma tecnologia que traz muito dinheiro e muito investimento. Países como Estônia estão se beneficiando muito disso, a Suíça agora também, e a gente tem aí a ilha de Malta, que virou um paraíso de criptomoedas. Então, acho que o caminho tende não a censura, mas a regulamentação, e uma regulamentação até mais livre, igual que a Suíça está fazendo para as empresas de blockchain. Tá? É uma coisa que você como líder de um país, você estaria indo contra a evolução tecnológica e evolução da humanidade em proibir esse tipo de coisa de acontecer. Eu acho que tem várias respostas para essa pergunta. Eu acho que a mesa até podia debater um pouco. Mas eu acho que tem uma dualidade entre o modelo permissionado, uma rede pública e uma rede privada. Né? Boa parte até das reflexões, elas surgem muito em função de redes privadas, até por não ter características que foram postas aqui como limitadoras do uso da tecnologia para isso. Né? Quer dizer, a essência dos modelos de negócio que estão sendo desenvolvidos está na descentralização de onde é publicada a informação, né? E na imutabilidade, ou a não possibilidade de alteração de registros. Então, você deu alguns exemplos, saúde, né? Quer dizer, você ter o registro de um paciente. Hoje em dia, quando você acessa qualquer unidade de saúde, às vezes você acessa o laboratório A, laboratório B, laboratório C, sua informação ela tá na prática descentralizada, mas você não tem controle nem acesso sobre isso. Quem desenvolveu uma solução tecnicamente escalável, viável do seu ponto de vista econômico, vai ganhar muito mercado com relação a isso. Um outro domínio que tem crescido bastante é tudo que implica em algum grau de desintermediação. Então, um exemplo de um setor que é um setor que vai ser bastante rediscutido é o próprio setor de seguros, né? Teoricamente, se você puder fazer uma captação de garantia de forma compartilhada, talvez você não precise da figura central de uma seguradora como garantidor desse tipo de crédito. E cadeia de suprimentos é um outro exemplo também clássico, mas sobre duas óticas: transparência na tramitação de informações e desburocratização por essas informações estarem descentralizadas. Então, a gente podia falar 2, 3 horas até sobre novos modelos de negócio relacionados a isso. Só o destaque que eu queria complementar, até passando a palavra, é o olhar também para modelos privados, né? Blockchains não públicas. Por outro lado, você tem muita gente usando o buzzword blockchain para se valorizar e dizer que vai usar blockchain em coisas que não fazem muito sentido você usar blockchain, só porque dizer que usar blockchain é legal e eventualmente traz de fato algum valor, né? Pelo menos um valor percebido pelo mercado, né? Então é preciso os analistas de negócio, nós empresários, empreendedores que olham as oportunidades que estão surgindo, é preciso olhar para essas coisas. Isso aqui de fato pode ser uma coisa que a aplicação do blockchain vai de fato agregar valor, vai de fato trazer um benefício para alguma parte, e aí sim avaliar e deixar de lado um pouco esse hype de mercado que está aí, está acontecendo, tá todo mundo olhando,
Quem puder botar a palavrinha, bota lá. A gente estava falando aqui do caso do... Foi um café? Como é que foi a história? Foi a empresa de café que estava listada na bolsa, e aí eles mudaram o nome da empresa para qualquer coisa blockchain, e as ações subiram tipo 150% em um dia. Porque as pessoas olharam e falaram, blockchain na bolsa, dinheiro, entendeu? Então, é bem complexo. Eu queria dar 3 exemplos rápidos de projetos que podem ajudar na sua pergunta. Na área médica, tem um projeto sendo criado na IUS agora, que permite que os médicos tenham acesso ao seu registro de todas as suas consultas, tudo aquilo que você já passou. Não é incomum você ir no médico e ele perguntar, você já sentiu isso antes? Ele vai saber se já sentiu isso antes, porque ele vai pegar a sua ficha que outro médico, entendeu, botou na blockchain, que não acontece hoje. Outro exemplo é identidade. Tem uma blockchain que criou a Hyperledger, inclusive, uma equipe que criou a Hyperledger da IBM, que criou uma moeda chamada Sovereign. E eles querem criar uma identidade dentro da blockchain. Então, isso vai facilitar para você tirar passaporte, vai facilitar para saber sua carteira de motorista, quantos pontos você tem, tudo em um só registro. Então, é tipo um RG único para tudo, por exemplo. Então, isso facilita a sua vida. E aí, do ponto de vista agora de negócios, existe um grande problema na Amazon hoje, que é compra de review. Os reviews da Amazon, acho que já fizeram mostraram isso, 92% são falsos, são comprados. Então tem uma empresa chamada Like Token que ela visa resolver o problema de reputação na blockchain, trazendo reviews que são registrados na blockchain por pessoas reais, entendeu? Evitando esses robôs. Então isso é do interesse, por exemplo, da Amazon, enquanto a Sovereign lá, que vai criar a identidade, é do interesse do governo, enquanto a do médico é do interesse seu. Então você tem 3 tipos de aplicações de tecnologia que podem te ajudar. Perfeito. Bom, só complementando, né, acho que cabe dizer que, na verdade, existe uma tecnologia mais ampla, mais genérica, que são as tecnologias de ledgers distribuídos, né, as DLTs. Tá? A blockchain é um tipo de DLT. Por que blockchain? Porque você precisava ter blocos para ter um consenso, né, e o consenso encaixando os dados de forma centralizada por blocos. Mas a Hyperledger, por exemplo, na verdade, uma grande DLT, é um grande guarda-chuva que fica na Fundação Linux, né? E, por exemplo, tem um módulo chamado Fabric que a IBM mantém, tá? que é o módulo principal hoje. Tá? E na verdade, uma DLT, não tem bloco, tá certo? Existem nós, cada nó tem uma função diferente, enfim. Existe uma dinâmica bem diferente de como os dados são registrados, as transações são validadas e por aí vai.